Buenas, tchê! É isso aí, vamos começar mais um programa do canal de Transmissão Gauchesca. Eu me chamo Debur e ao meu lado aqui, apresentando o programa, está o Éder. Boa noite, pessoal, tudo bem? Primeiramente, vamos pedir para vocês lá que deixem o seu like, se inscreva no nosso canal e deixe o sininho ativado para assistir os próximos vídeos aí. E hoje temos bastante novidades participando com nós aqui, 3 pessoas bem importantes para nós na nossa entrevista aqui. É isso aí, nós estamos aqui hoje com o pessoal do Bike Pinhais, né? E para você já observar aí que o Éder hoje está de ciclista, não está de piochado, está piochado de ciclista, né? E hoje é só na descida, né? Hoje é só descida só, como se diz nos pedais aí, nossos amigos aí, só descida, subida não é problema para nós, né? Então tá bom, vamos apresentando o povo aí. Nós temos aqui na mesa o Elson. Fala, Elson. Boa noite, boa noite. A Rosângela. Boa noite. E o Galáctico. Aqui o Ademir. Boa noite para todos. Tá. Então, esse pessoal aí é o pessoal que está no Bike Pinhais desde a fundação, né? E a gente quer trocar uma ideia aí com saber como que veio essa vontade primeiro, né? A gente aqui é um programa que trabalha com a cultura gaúcha, né? E às vezes a gente está pedalando aí, eu percebo que quando o Ademir está entediado lá esperando os mais pega, ele solta um teixeirinha lá com o Tordilho Negro, né? Começa a cantar. É o casarão. Você veio de onde? Você deu no interior do Paraná? Ou? Não, na verdade eu sou de Santa Catarina, nasci em 2 irmãos e praticamente com 1 ano e meio, mais ou menos, fui para Cascavel. Então, a minha infância eu passei em Cascavel. De Cascavel fui para o estado de São Paulo, na divisa São Paulo com Minas, né, trabalhar lá com meu pai. E de lá para Laranjeiras do Sul, e de Laranjeiras do Sul para Curitiba, no caso Pinhais. Uhum. E a Rosângela é da região aqui mesmo? Não, eu nasci no interior, eu sou pé vermelho. Pé vermelho? São João do Ivaí. São João do Ivaí? É próximo aí da cidade do Éder? Como é que é? Não é tão próximo, mas estamos quase lá, entendeu? Não dá uma distancinha ali, entendeu? Ela, na verdade, realmente é, como se diz o pessoal, ela é pé vermelho, realmente. Ela é norte, né mesmo? A região é norte, né? E o pessoal fala que meu lugar lá é norte, mas não é norte, é noroeste, né? Então, mas considerado tudo como pé vermelho também, né? Então, eu de São João do Ivaí, passei uns anos em Paranaguá, na infância, né? Depois em Criciúma, em Santa Catarina. Daí fui para Esteio, no Rio Grande do Sul. Conheci um pouco da tradição gauchesca, tchê. Também na infância convivi bastante com o gaúcho lá e alguns galpões crioulos, dança gauchesca, toda aquela tradição que envolve, né, a cultura principalmente lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Mas hoje é pedalar. E você veio para Curitiba depois, de adulta já? Não, eu vim adolescente, com 12 para 13 anos. E o Erso é curitibano ali? Não, pinhaense. Né? Pinhaense, né? Igual eu. Né? Pinhaense. Sangue. É isso aí, então estamos aí. Desde sempre. Como eu diria aí, a gente só não nasceu em Pinhaense porque não tinha... Carapicuá, né? Carapicuá, né? Senão... Mas então, e daí, sempre tiveram essa tradição de pedalar ou ela foi vindo com o tempo aí? O que levou vocês a começar esse início desse pedal, na verdade? Desse grupo, na verdade, que hoje tá grande? Na verdade, o pedal na família sempre teve, né? Bicicleta, né? Pra ir na casa da avó, pra ir buscar pão, pra ir pro colégio, né? Então, sempre pai e mãe também pedalavam de vez em quando também, né? E até quando chegava no panorâmico, era uma vitória, né? Entendi. Mas quando chegava no panorâmico empurrando ou pedalando? Que era a vitória? Dos dois sentidos era a vitória. Tem fotos que tem cara que é empurrando, né? Na verdade, a gente sempre teve as bicicletas em casa, né? Para mobilidade, para ir para academia. Pendurar roupa. E a coisa foi mudando
depois que o Elson fez uma cirurgia. Nós sempre praticamos esporte. O Ademir era do futebol, eu fazia academia, o Elson fazia academia, taekwondo, futebol. No ano que ele fez a cirurgia, ele estava fazendo boxe também. Aí veio a cirurgia, né, que ele tirou um tumor de 3,5 cm da cabeça. E daí ele já não podia mais praticar aqueles esportes que ele estava acostumado. Aí nós optamos pela bike. Um belo dia das Mães, eu me lembro, 2011, nós saímos para fazer um pedalzinho. Os 3 juntos foi a primeira vez. Deu o quê? Uns 50 quilômetros? Foi. Com aquelas bicicletas tipo caroço, sabe? De bicicleta de mercado. De aço, né? Como se diz o Ademir, o tico-tico de aro 26, provavelmente devia ser 26, né? A bicicleta de alumínio tinha 5 centímetros de alumínio, só o quadro, só. O restante era do Se ferro. eles passassem na balança, era multa na certa. Pesada que era. Eu sei que a partir dali a gente começou a ter o hábito de pedalar, pelo menos 2 vezes por semana. Uns passeios curtos ou já mais, assim, 10 km, 20 km? Não, era pouca coisa, né? Daí, na verdade, quando a gente, em 2012, ali, a gente conheceu, a gente vivia na bicicletaria já, né? Então, daí, conheceu lá o Marquinhos, né? Marquinhos. E também, na verdade quem tinha dado a ideia foi o Telso da Viária, né? Ele falou pra gente uma vez que tinha um grupo lá em São José dos Pinhais, né? Não vou lembrar o nome do grupo agora, que era uns parentes dela tem. E ele falou, pô, aqui não tem e tal, não sei o que Pinhais não tem nada disso, né? E daí um dia eu conversei com outro ciclista lá, que é o Marquinhos, lá dentro da KF Bikes lá, e surgiu a ideia de montar um dia na semana pra gente fazer um passeio, né, que era quarta-feira e no domingo, né? E já na semana já veio a ideia do nome do Bike Pinhais já e fomos pra cima, né? O primeiro passeio teve 6 pessoas. 6 pessoas e foi passeio pra onde? Bike Night aqui em Pinhais, só. Bike Night, mais tranquilão. Assim. Né, no comecinho a gente ia meio doido, a gente ia até Praia do Japão, voltava, quase era atropelado, o caminhão, o ônibus passava por cima, mas depois a gente foi se organizando, né? E vai lembrar, né, que esse ano foi em 2012, né, que foi criado o Bike Pinhais, e esse ano tá fazendo os 10 anos, então, né, vai ter a comemoração dos 10 anos de aniversário do Bike Pinhais, né? Exatamente. Então iniciou fazendo esses passeios nas quartas-feiras e já no domingo também. Na quarta-feira e no domingo, né? Daí no domingo já começou a conhecer o Piraquara, né? O Trentino, famoso. Conheceu o Trentino aí, que é um dos mais... que o Bike Pinhais mais afundou o pneu lá. Exatamente. Tá certo, então. E o grupo era só com amigos, então, que começou? 6, 7? Só 6, 7 ali, na verdade o primeiro pedal, se não me engano, tava meu pai, minha mãe, meu primo Bruno, o Marcos, né, da 15. Aí tava o Cezão, o César Urso e o outro rapaz lá, o Lico. Assim começou, né? Verdade. Então esse foi o primeiro pedal, né? Daí no segundo já tinha 12 pessoas, daí no terceiro já 13, 15, daí foi... Vão tomando gosto pela coisa. Foi crescendo, né? E sempre incentivando, né? Uhum. Sempre incentivando o pessoal ali, chamando um, chamando o outro, chamando os amigos ali. Aí começou o Facebook, postar no Facebook e começou a crescer, né? E a ideia de entrar para competições, quando que surgiu mais ou menos? Na verdade, em 2012 também, uma prova lá em Bocaiúva, foi nós 3. Né, até tem uma situação engraçada lá que um cachorro deu uma ajuda pra minha mãe terminar a prova. Então, essa prova foi meio cômica mesmo, né? O Elson chegou em casa e falou, mãe, pai, vamos participar do Naventura. Nossa, eu escutei aquele nome, Naventura, né? Subiu pra cabeça. Pensei, nossa, que nome bacana, vamos lá, tô dentro. Chegamos lá, né? Eu acostumava só com passeios. Os dois entraram no ritmo de competição e desapareceram por aquelas estradinhas rurais lá, montanha, meia de mato, né? E eu com a bicicleta de ferro, suspensão não existia, né? Não, era garfo rígido. Tinha bem simplesinha. A minha era garfo rígido com freio V-brake, o freio começou a pegar... Freio cantileve. Cantileve, tá. Pior. Começou a pegar no pneu, a bicicleta não andava e só morro e mato.
Sentei no barranco lá, a vontade era de chorar, né? Ficar por ali mesmo. Aí passou uma ciclista já mais experiente, conhecida, até posso citar o nome, a Ana Bike, lá de Piraquara. Ela falou, menina, você não tem que provar nada para ninguém. Se der para empurrar, empurra. Se conseguir pedalar, sobe na bicicleta e vai embora. E assim eu fiz a prova, com um pouco mais de esforço e tal. Consegui alcançar mais algumas pessoas, né? Mas assim, eu pensei, vou ser a última a chegar e provavelmente vai vir alguém para me resgatar, né? Mas, além de chegar bem mal, bem cansada, no final da prova, um cachorro resolveu me atacar. Chegando lá na igrejinha de Bocaiúva, lá na reta final, o cachorro atrás, e aí eu sprintei. Sprintei. Essas horas nem as rodas não estavam travando mais. Fiquei em terceiro lugar, ainda peguei pódio. Aí, ó, foi uma motivação. Os cachorrinhos sempre incentivando o ciclista, né? Uhum. Mas aquela prova lá, eu lembro, por ser a primeira, né? Para nós, era muito pesado. Primeiro não tinha equipamento, né? A minha bicicleta era uma de alumínio, pesada, uma 26 pesada. Bicicleta de passeio mesmo. Não nem para passeio para servir, mas enfim, vamos dizer que era de passeio. E subida, eu cheguei uma hora, estava com o Elson, né? O Elson me encontrou, né? Andava encostado num barranco, eu não vou seguir, não aguentava mais. Eu acho que nem tinha feito aqui nem 10 km de prova. Eu não sei aonde eles arrumaram tanto morro. Talvez por ser a primeira prova e a gente não está acostumado, dá uma conotação de que tem muita subida, né? Hoje está acostumado com subida. Mas para quem está iniciando, aí você coloca no lugar de quem está iniciando, né? Você fala, não, mas a pessoa empurra tal subida, mas coloca no lugar dela, né? Eu empurrei no início essa subida de Piraquara, que todo mundo conhece, antes de fazer esse asfalto, não sei se alguém, nós pedalamos muito ali, eu não conseguia subir a do bombeiro ali, depois do bombeiro, eu subi empurrando, chegava até uma altura dali para frente e empurrava. Então, aí que vem a questão da evolução, né? E é isso que eu vejo, né? Você tem que estar sempre persistindo. Se eu tivesse nessa primeira prova desistido, não sei o que estaria fazendo hoje, né? Mas aí reitero a questão da persistência, né? Se você vai fazer alguma coisa, comece e vai até o final. E essa primeira prova, então, motivou a continuar? Vocês gostaram da coisa já nessa primeira prova aí? Ou foi, assim, quiseram, deu vontade de fazer de novo? Ou mais pra frente que começou a ter interesse pela competição? Não, na verdade, essa prova aí foi o gatilho, né? A gente fez na aventura uma ou duas vezes, aí o Marquinhos ali, na época entrou mais um pessoal um pouco mais até mais pegado que a gente, sim, né? Acho que foram incentivados, né? Que daí já começaram no metropolitano, né? Só que era, tipo, ia 2, 3, um não ia, outro não ia, né? Aí até que um dia entrou, eu lembro que deu um gatilho mesmo pra gente comprar tenda, ir atrás, montar o team, né? Foi quando o Juan chegou, né? Argentino. Foi quando o grupo se famoso, daí ele mandou um intimato, né? Tá todo mundo com barraca, todo mundo não sei o que, todo mundo se organizando e a gente tá só indo. Aí a gente foi lá, fizemos uma vaquinha, comprou uma tenda, fizemos no ano, a gente pegou um patrocínio para a gente poder girar as camisas, né? As camisetas, porque daí o uniforme Bike PR sempre vendeu peso e custo, né? Então pra ficar mais leve, como começou a vender muita camiseta, a gente pegou alguns patrocínios, fizemos a camiseta ali que tem o pessoal, né? E fomos pra cima, já fomos organizando com a tenda, carretinha e chegamos alguns anos aí no Esquenta Panturrilha e a gente foi vice-campeão, acho que em 2, 3 anos, né? Sim. No Metropolitano, top 10, né? Mas antes de falar nesse início aí só tinha, porque, por exemplo, esse na Aventura eu nunca conheci porque ele ficou pouco tempo, né? Ele foi mais pra parte da corrida, né? Corrida de montanha, depois, né? Começou a ter muita E nessa época só tinha o Metropolitano e esse na Aventura? Na época que eu lembro era o na Aventura e o Metropolitano.
E o esquenta panturrilha. O esquenta veio depois, né? Esquenta depois. Tornou-se Esquenta panturrilha, daí veio o Subway. É que talvez por a gente não estar tão envolvido, não tivesse tanto conhecimento. E na época também, algumas provas que mais os dois fizeram, né? E mais o pessoal também, de Audax, né? E tinha muito Audax também na época. Hoje em dia não tem tanto, até porque eu acho que tá mais perigoso, né? Diminuiu bastante os Audax, né? Mas tinha Audax, eles foram correr em Floripa, fazer Audax de 100, 200 km. Né? Só para quem de repente está acompanhando aí o vídeo, né? Assim como a cultura gaúcha tem a linguagem que muita gente não entende, né? O que a gente está comentando aqui é a respeito de competições. O Bike Pinhais participa mais de competições de mountain bike, né? Então essas competições que a gente está falando é mountain bike. E o Audax, ele é uma prova que não é, na verdade não é uma prova, é só uma prova meio que de resistência, né? Então você não tem competição de você chegar primeiro, mas são trajetos longos. Você pode fazer de 100 km, acho que tem competições, tem lugares que é 100 km, depois 200 km, 300 e assim vai, até 1000 km. Né? A de 1000 km, se eu não me engano, é na França, né? Uma coisa assim, fora, se não me engano. E não tem em todos os lugares. Por exemplo, aqui em Curitiba, se não me engano, tem a de 200, né, que é ida e volta até o litoral, ou faz aqui para Campo Largo, mas daí é mais estrada mesmo, né? Eu tive 4 experiências em Audax. Eu fui 2 vezes para Santa Catarina, lá eu fiz 2 provas de 200 km e 2 provas de 300. Foram 4 em Santa Catarina e uma experiência frustrada em São Paulo, que eu fui para fazer os 400, porém não consegui. Por se tratar de uma prova que começava durante o dia, passava o dia inteiro pedalando, e a noite toda, daí eu, como mulher, né, meio vulnerável para estar na estrada de noite sozinha, eu acabei desistindo. Inclusive teve algumas provas que eu soube dessa daí que quando estava em Campo Largo teve um problema de assalto ali também, né? E é complicado porque como é uma prova longa o pessoal se separa bastante, né? E não tem como é que é, os staff não ficam. Não tem o suporte durante o trajeto todo, né? Na verdade tem um ponto de apoio, né? Tem só os pontos de apoio para alimentação aí, né? Mas hidratação, tudo. No caso em Santa Catarina, que é muito bem organizado por sinal, lá, pela Bela Bikes, cada 50 km tem um ponto de apoio, com hidratação, frutas, assim, é muito, muito bem organizado. Porém, o trajeto não é todo ele com staff, com monitoramento para organização, porque é inviável, né? Bom, a gente falei isso aí, de repente o pessoal vai ficar meio chateado ainda, mas na verdade eu lembro uma vez também na prova, nessa que a gente fez algumas vezes, participou bastante, que é do revezamento das nascentes, também teve problema de assalto, porque ela também pega trechos que é bem de mountain bike, né, de estrada de chão, mas tem trecho ali que é perigoso também, né? Uma vez acho que até roubaram um ciclista lá no meio da prova aí, pelo que eu fiquei sabendo também. O revezamento das nascentes de Iguaçu é uma prova tradicional, né? Nós fizemos 5 anos seguidos e realmente passa por partes, né? Partes do trajeto são lugares bem afastados, que não tem povoação, não tem casa, nada. Se torna arriscado, né? Inclusive, né, a gente gostaria que voltasse, né, a colocar essa prova aí, que eu acho que já faz uns 3 anos que não pararam de... mais, né? Acho que a última foi em 2018, né? Na verdade, desde que mudou a prefeitura em Curitiba, né? Que parou de acontecer essa prova. O revezamento das nascentes era uma prova tradicional. Não foi só durante a pandemia, não foi só por causa da pandemia, né? Em 2019 já não teve. Na verdade, desde que o Greca assumiu, né, foi a parte de esportes lá de Curitiba, eles pararam, porque era a prefeitura de Curitiba, com o apoio dos municípios, são 8 municípios, se não me engano, da região metropolitana, que organizam, Na verdade é Piraquara, 4 Barras, Bordo do Campo, Campina Grande do Sul, né? Almirante Tamandaré, Colombo, Campo Magro. Faz uma volta legal, né? Dá 100 e poucos quilômetros a volta. 108 quilômetros. Essa é uma prova que jamais poderia ser deixar de existir. É uma prova muito
bem estruturada, uma prova gostosa de fazer, né? Apesar da distância, então são, eu acho que uns 105 km, 110 km, mas é uma pergunta que eu sempre me faço, o porquê que não tem mais essa prova, né? Não sei se é falta de incentivo, é falta de apoio, enfim, então é uma coisa que poderia tentar levantar, né? Eu tenho uma teoria que daí muda, quando muda radicalmente, porque era o último prefeito era o Fruit, né? E o Greca era oposição, né? Então quando muda o prefeito, muda toda a secretaria, né? Então os caras ficam totalmente perdidos, a secretaria anterior também não vai ajudar porque não faz mais parte, né? E aí fica aquilo, não vamos fazer porque não é viável, daí as desculpas surgem, né? Mas era Exatamente. uma prova bacana aí dele. E só uma observação, Pinhais também faz parte do trajeto, né? Faz. Por um trecho bem pequeno, mas a gente passava também. A prova era organizada pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Curitiba, mas envolvia todos esses municípios aí, porque o trajeto passava por todos esses municípios. Praticamente era uma meia volta contornando Curitiba, né? Exatamente. Você começava em Piraquara, passava por Quatro Barros, Pinhais, Colombo, né? Daí chegava em Bocaiúva, um pedacinho, né? Em Bocaiúva, depois ia para Almirante Tamandaré, Campo Magro, e daí terminava em Curitiba. Né? Santa Felicidade, né? Santa Felicidade. Beleza. E daí surgiu, então o Bike Pinhais entrou nas competições, assim, meio, não foi direto pensando nesse objetivo, foi surgindo nessa... Exatamente, até, na verdade, a procura, né? Dos atletas, né? O pessoal que foi entrando no grupo foi se interessando em entrar nas competições. Até a gente brincava, né? Que o pessoal começava na quarta-feira, né? Aprendendo a andar de bicicleta, a passear, né? Pra conhecer no Pinhais, hein? Tinha gente que conhecia Pinhais só no Bike Night, que às vezes passava uma hora no Veisópolis e nunca foi para o Alphaville. Ou vice-versa. Ou vice-versa, né? E aí ia para o domingo, né? Nos passeios, né? De 40, 50. Só para o pessoal se situar, Pinhais é um bairro rico aqui da cidade e Alphaville é um lugar meio pobre ali da região. Então daí no domingo tinha uns passeios, né, mais longos, né? Piraquara, Quatro Barras, Campina Grande do Sul, né? De 40, 50 km. Aí quando a pessoa já começava meio que tá satisfeito com esses passeios, eu já começava a treinar, né? Daí já pra parte da manhã com a gente, começar a treinar e ir pra competição. O grupo do pedal que quando começou a fazer os treinos, criaram um grupo do pedal da madrugada. Né? Exatamente. E esse grupo foi criado justamente para separar um pouquinho o pessoal do passeio com o pessoal que fazia treino para a prova. Até para questão de segurança, né? Porque no grupo do Bike Pinhais tinha muita gente, né? Porque a gente às vezes nem conhecia, né? Às vezes a pessoa vinha pedalar uma vez e já a gente colocava no grupo de passeio, né? E de madrugada às vezes ia na verdade nós ia 2, 3, né? Então onde a gente começava a conhecer, via que a pessoa queria treinar mesmo e com certo conhecimento, a gente chamava para ir para esse grupo, né? E esse grupo também já é o grupo treino, né? Então assim, se a pessoa quisesse realmente treinar, né, para evoluir, né, ela ia também, a gente nunca deixou ninguém para trás, também esperava também, o problema nunca teve, né? que dava, né? Exatamente. Mas não era, a gente deixava claro que não era um passeio, né? Era mais para você se esforçar mesmo, você tentar evoluir, né? Beleza, o rendimento, a Rosângela falou que já na primeira prova já foi no pódio, mas sempre, o Ademir também já começou nesse movimento ou foi aos pouquinhos ganhando o rendimento? Eu lembro que no primeiro ano que eu participei das competições, o Ademir estava em primeiro lugar em todos os... Só o Copel que não, né? Oi? Acho que só o Copel. A Copel era o desafio do Ademir. O Copel era para ser esquecido, nunca consegui concluir uma prova, né? Parece que tinha um saco enterrado naquela região lá, não consegui concluir. Se eu não me engano, você foi segundo na primeira prova que foi no Polentão, né? Depois nessa aí você não conseguiu, depois as próximas só a primeira. Não, inclusive na Copel só foi um acidente, né? Eu acidentei lá com o Benhur. Na verdade, entrou todo mundo no acidente, só que ele se machucou bastante, teve que ir pro hospital.
E foi bem complicado. Então, ali a Copel, eu nunca tive muita sorte, não. Mas eu comecei a evoluir, não faz... Já deve evoluir só um pedaço de tempo, agora já estou caindo de novo. Então... Não, mas assim, vocês começaram a competir já em 2012 mesmo, é isso? Já, mais primeiro. Competir, mas participar disso, né? Competir diretamente, competir, como que é, com mais... Com treino, né? Com treino, tudo, demorou um pouco mais. Eu acredito que nós demoramos quase 3 anos, né, para evoluir. Acho que 2014 mesmo a gente já estava com... No final de 2013 a gente estava com o grupo de treino já e já fazendo a roseta. Na verdade a gente, no início nós fazíamos o passeio na quarta-feira, que era, né, uma distância curta, 10, 15 quilômetros. Final de semana fazia um pedalzinho de 50 quilômetros e quando tinha competição nós íamos para as competições, com a cara e a coragem. Mesmo sem treino. Mesmo sem treino. E daí, a partir do momento que foi criado o pedal da madrugada, nós evoluímos bastante. E daí era uma coisa mais focada, assim, para competição mesmo, né? Até para o pessoal saber, o Ademir falou de um acidente. Eu, na verdade, quando eu participei de competição, eu sou meio medroso, né? Então, nas descidas eu vou com muito cuidado. Eu nunca tive risco, né? Mas aconteceu, eu já vi bastante acidente aí. O que vocês acham? É um esporte que você tem que saber ter a técnica para descer, né? Senão, ou para correr ali, né? Porque dependendo do terreno, se o cara não souber muito onde que está, né? O que acontece é o seguinte, isso é bom, até por oportuno você colocar sobre isso aí, pessoas que queiram iniciar em competição. A prova ela tem o risco maior na largada, porque você às vezes anda ali, por exemplo, tipo 500 metros com o batedor na frente, né? E depois ele sai e aí a coisa parte para agressividade, né? Cada um por si. Cada um por si, e daí, então ali existe um risco, mesmo o batedor estando na frente, existe o risco de queda. A Rosane tem uma amiga, aquela que se arrebentou toda lá, até um dia nós vamos levar na casa dela, Adriana, então se acidentou feio, caiu feio, isso na largada, né? Então tem muita queda. Então a pessoa que está começando a competir, o primeiro cuidado que ela tem é na largada, né? Saber se posicionar, né? Saber se posicionar, esse é o primeiro ponto. O segundo, tem que entender que prova não se ganha em descida, prova se ganha em subida, né? O cara, não, eu desço bem. Você tem que descer com segurança, né? Você não pode descer feito um doido ali, que o risco de se cair, às vezes pega uma pedra, uma depressão, qualquer coisa, você não segura mais, né? Eu já passei por caso de parar no meio do mato, parar em valetão, cair em valetão, né? Por quê? Porque extrapolei um pouco, mas isso também fui aprendendo que primeiro você tem que pensar na tua segurança, né? Primeiro ponto, segurança. E treino em subida. Prova você ganha em subida. Na reta você anda bem, na subida você tem que ter cardio, né, Elson? Ter cardio e tentar se manter sempre focado. Outra coisa importante, você gosta de ficar focado. As pessoas, mas eu não consigo, eu não sei o quê, porque a pessoa, às vezes, ela não se concentra na prova, né? Ela sobe, sei lá, uns levam um fone de ouvido, que é proibido, mas o cara passa um tempo lá quando ele está com fone de ouvido. Então, competição é uma coisa que, mesmo não sendo uma coisa profissional, você tem que estar focado, você tem que estar determinado, né? Você tem que ir lá, igual eu falo, eu posso ir lá não pegar pódio, mas eu vou incomodar, eles sabem que eu estou lá, né? Você não vai lá deixar o troféu de graça para as pessoas, né? Você tem lá, não, eu posso não pegar o troféuzinho, mas eles não vão ganhar de graça, eles vão ter que ser melhor do que eu. Então acho que é assim que a gente tem que conduzir a coisa, né? Isso com o tempo, né? E é um aprendizado, cada prova, cada pedal, cada treino é um aprendizado, né, diferente. Você está aprendendo sempre alguma coisa a mais, né?
Então, e outra coisa que eu também falo, importante, né, sobre prova, não só sobre prova, qualquer pedal que você faz, e as pessoas às vezes não ouvem, né, e deveriam ouvir quem já tem um pouco de experiência, né, às vezes a pessoa só reclama, não, mas eu não consigo, não sei o que, não sei o que, tá, mas você treina? Não treina. Vê uma subida, nem pensou em começar a subir, já está descendo da bike. Deixa para trocar as marchas. Eu acho que a primeira dificuldade do pessoal que começa é trocar as marchas na subida. Na subida, a hora que não aguenta, a corrente está arrebentando, aí que ele vai trocar. Né? Ou faz diferente, nem vai começar a subir, já passa para a famosa vovozinha, depois se explica o que é a vovozinha, já passa para a tal da vovozinha. Então, né, eu vejo a bike como um carro, né? Um carro você não sai em primeira, segunda, terceira, depois duas, vai, não, então a bicicleta é a mesma coisa, né? Eu acho que a princípio parece fácil, né? Quando a pessoa, muita gente fala, né, Guibor? Quem não sabe andar de bike? Saber andar de bike é uma situação, saber competir com a bike é totalmente diferente, né? Então, mas como você falou, e nos riscos, né, que envolvem as competições, todo esporte envolve riscos, né? Eu vejo também que tem muito iniciante que vai para a competição, vai com a cabeça de que já é profissional, que tem condições técnicas para estar ali. Quando na verdade não, né? Todo esporte você tem lá o início, né? A adaptação, aí depois que você domina, no nosso caso a bicicleta, né? Domina freio, troca de marcha, você pega uma técnica, aí você pode ir para uma competição para disputar mesmo. Eu sempre que alguém me pergunta, como é que eu devo me comportar? Normalmente iniciantes, né? Na última competição a gente teve 2 iniciantes na prova. Falei, olha, a minha sugestão é que não fique lá na frente. Vai com calma, primeiro faz uma prova para sentir como é que é o clima, né? Porque você vai fazer a sua primeira prova e vai sair lá na ponta junto com a elite, digamos assim, não tem condição, né? Eu acho que a gente tem que ter a percepção da condição técnica, física, para daí largar numa prova, numa competição. E até para deixar claro, né, as provas ela é dividida por categoria, né, para não ficar misturado. Por exemplo, tem a Pro, que é para quem já está bem acostumado com o ritmo de prova, né? Tem a Sport, que é para um trajeto intermediário. Né? E tem a prova Light, que é justamente para quem está iniciando, né? De repente para pegar esse conhecimento de como pedalar durante uma prova, né? É bom começar fazer pelo menos uma prova, mesmo que tenha, né? Quando vai tá pedalando sozinho ou com turma, faz bastante quilometragem, né? Mas em competição é bom dar uma treinada, até porque mesmo em competição você tem que pensar que você pode estar, se você é iniciante e você para na frente de um caboclo, você acaba atrapalhando, né? Quem tem mais experiência acaba até provocando, né? Isso acontece muito. Na verdade, o treino jogo em jogo, né? Então, é o famoso Didi da Copa de 70. Então treino jogo é jogo, né? Você pode treinar aqui, fazer ecológica 3, 4 vezes aqui. No dia da prova, a ecológica virou jogo graciosa. Eu sou um cara que sou bom de treino, chego na prova eu sou, né? Então psicológico. Na verdade é o seguinte, acho que aqui me deixam aí na frente nos treinos, né? Pra me motivar. E depois quando chego na prova, daí eu sei a verdade, né? Desculpa a verdade. Então até a questão da segurança, né? Você acaba assumindo o teu risco, né? Então, onde assim, você pega uma descida um pouco mais técnica, se descer para empurrar, a outra pessoa vai passar você e vai embora. Então, você tem que assumir tudo. Se você quiser competir mesmo, vamos dizer assim, ir para cima, né? Então você tem que assumir o risco e às vezes pode cair, às vezes pode se ganhar posição, né? Então igual brinquei, né? Treino é jogo é jogo, né?
Mas é como o Anderson falou, você tem que conhecer o equipamento, ir conhecendo o equipamento, conhecendo, né? Eu já saí talvez minha melhor prova foi a vez em Campo Magro na chuva, que eu caí, acertei a árvore, que tinha um sarro que vinha até hoje. Saí a quase 40 km da estrada, né? É o risco que eu assumi numa descida e tentar passar todo mundo e até o limite da curva, né? Nessas condições de bicicleta, né? É exatamente como a gente está aprendendo, né? Se você não ficar pensando que não quero cair, você não aprende nunca, né? Não. Então tem que arriscar e de repente pode ser que caia também, né? Mas não, é só cuidar para não ser algo muito, né? Mais grave do que aquilo que poderia ser, né? E que nem o Ademir citou, né? A bicicleta nada mais que é igual um carro mesmo, né? Que hoje, se você analisar uma pessoa recentemente habilitado, ele quer pegar uma BR, na verdade. Assim, não só BR, na verdade. Vamos falar hoje do nosso trânsito hoje, entendeu? Nosso trânsito hoje está bem complicado, né? E as pessoas acham que tirou a primeira habilitação, ele já está apto. E a bike é a mesma situação, né, cara? Eu vou comprar uma bike... vou comprar uma bike mais ou menos lá, boa lá. Não, eu já posso competir, já posso fazer tudo. Mas não... eu sinto isso por mim, entendeu? É mais que eu pedalo, mas eu não estou preparado para fazer uma prova, entendeu? Eu não tenho técnica principalmente para descida, eu tenho muito medo de descida. E daí, para ajudar, o meu problema é na descida e o problema depois é na subida, que daí eu não aguento, entendeu, cara? Então, assim, para mim tá difícil, entendeu, para fazer essa competição. Então, assim, é uma situação bem, bem óbvia, assim. Tipo, e olha que eu já estou pedalando desde 2017, né? Só que assim, eu não me sinto segurança para uma prova, entendeu? Não tenho essa técnica, entendeu? Porque a gente sabe que prova passa por, vamos dizer assim, comparar a trilhinha do Bike Pinhais hoje. Eu tenho medo de andar lá. Eu não tenho coragem de andar, entendeu? Tipo assim, eu ando, mas ando com medo, né? E tipo, prova, você pega esses trechos, mais ou menos isso também, né? Vocês pegam bastante, né? Às vezes na prova tem surpresa, né? Você tá ali a 30, 40 por hora numa descida, daqui a pouco... surge uma pessoa na tua frente. Ou pedregulho, ou buraco, uma curva fechada... Cachorro para incentivar. Não, o risco é grande. Já teve caso de atleta na minha frente na prova de passar pro buraco e deslocar a clavícula. Tive que parar para ajudar. Então, é perigoso. Na verdade, a bike é perigosa, né? Sim. Até pegando o gancho um pouco que você falou agora, que tem a pessoa às vezes recém-habilitada, né? Nos passeios do Bike Pinhais, muita gente garante que aprendeu a andar de bicicleta nos passeios, respeitar a sinalização nos passeios do Bike Pinhais, né? Sim. Porque você vê o pessoal andando de bicicleta na contramão, né? Andando na calçada, né? Então... fugindo bastante às vezes trânsito. Na própria ciclovia, às vezes o ciclista ele não sabe qual lado se posicionar. Eu sempre estou a favor de você demonstrar se posicionar. Se você está numa via, se você tem a mão que vai dobrar para a direita, você vai continuar reto, se posiciona e sinaliza. Porque atrás pode estar vindo uma outra bicicleta, um veículo, né? Você tem que se posicionar, é como se você estivesse dirigindo um carro. Tem as regras de trânsito para veículo e de bicicleta também você tem que ter conhecimento para estar ou na competição ou trafegando aí, né, como mobilidade, porque a bicicleta também é um meio de transporte, né? É isso que eu queria começar a entrar, porque a gente falou bastante de segurança, de queda em competição, mas existem, até mesmo quando vai para o trabalho, né? A gente tem, então, vamos comentar um pouquinho a respeito se vocês acham do tempo que começou o Bike Pinhais para cá, se houve uma melhora aí no incentivo, ou sei lá, no trajeto, se melhorar alguma coisa, a prefeitura fez alguma coisa a prefeitura, ou digo, o governo em geral, né? Na verdade, existe um projeto nacional que tem que dar um jeito no tráfego das grandes cidades, né? E o ciclismo a pedalada, andar de bicicleta, né? Fazer esse transporte de bicicleta seria um dos métodos para diminuir o problema do trânsito. Vocês acham que desde quando começou o Bike Pinhais melhorou ou continua igual? Não tem incentivo nenhum? Tem alguma coisa que tem acontecido aí nesse sentido? Na verdade, a gente participou de alguns debates até. O Bike Pinhais foi convidado para alguns debates dentro da prefeitura, né?
Assim, se for ver desde que começou, melhorou. Não vou dizer que não, mas na verdade Pinhais melhorou, né? As ruas de Pinhais melhoraram, né? Que nem essa semana mesmo nós andamos na Avenida Vila Maringá. Antigamente lá não dá para chamar de ciclovia, porque era só buraco, né? Hoje já tem uma ciclovia. Não é... Eu sou muito a favor da ciclofaixa. Pra mim, porque assim, a pessoa que está indo trabalhar ou está indo treinar, não tem condição de ficar toda a esquina parando e descendo a bicicleta para atravessar a rua e pegar a ciclovia, né? Porque a ciclovia normalmente é junto com a calçada. Então acabou a ciclovia, começa a rua e a pessoa o ciclista tem que desmontar da bike e montar de novo, né? Então a ciclofaixa é mais contínua, né? Mas na Avenida Maringá hoje já tem um pouco de uma grande parte ali já de ciclovia, né? Que permite você andar. E também já tem mais da metade é ciclofaixa. Então melhorou muito, né? A avenida aí tentaram fazer uma ciclovia ali, mas junto com a calçada ninguém respeita. O pedestre em si não respeita, né? Ainda mais que é uma avenida bem movimentada de pedestre, né? Então. Uma coisa que eu vejo que quem projeta ciclovia ou ciclofaixa não tem o entendimento de quem está se deslocando de casa para o trabalho. Ele faz ali uma média que eu vou pedalar por 10 quilômetros, eu tenho que fazer isso em... 1 hora. 40 minutos, 45 minutos. A pessoa se programa para sair de casa. E, né, para fazer naquele tempo, chegar no trabalho, tomar seu banho e tudo, se preparar para começar, né, o expediente. Não dá para ficar, não é um passeio, as pessoas dão a entender que ciclovia é para passear de bicicleta. Não, mas é para passear de bicicleta, né, mas para quem está usando a bicicleta como transporte, meio de se locomover, ela tem um tempo, ela não está ali. Às vezes o pedestre está passeando na ciclovia com a calçada do lado. O ciclista chama a atenção, não, mas você não está passeando, você está usando a ciclovia como meio de transporte, você tem um tempo para chegar. E essa relação eu acho que deveria ser melhor pensada quando for programar, né, projetar uma ciclovia, que é para um meio de transporte, não é só para passeio. Eu até concordo ali com o Elcio que as ciclofaixas são um método mais próximo do ideal, né? Porque assim, o prefeito, ou sei lá, a organização que constrói uma ciclovia, ele constrói uma vez e depois ele nunca mais... É aquela ciclovia. Eu já fiz a ciclovia. Tanto que tem a ciclovia que a gente aqui passa por um trajeto até o centro de Curitiba, né? Até Pinhais. Aquilo lá já não tem mais nem condição de trafegar por lá, né? Mas está lá, foi feita a ciclovia, mas não tem mais condição de um ciclista mas você vai sofrer, corre risco indo pela rua, mas indo pela ciclovia eu sofri mais acidente lá caindo por causa do jeito que ela está, do que se eu estivesse indo pela rua, né? Então as ciclofaixas, como ela está junto com a rua, às vezes quando o cara vai fazer a manutenção na rua já faz na ciclofaixa também, então já é um pouco melhor, né? Mas viu, nós temos um problema muito sério de cultura, né? Primeiro, você pega, veja, vou dar um exemplo, né? Eu saio de Pinhais e trabalho lá no seminário. É um martírio andar nessas vias, independe se é Pinhais, se é o Jardim, se é o Batel, né? Que é um bairro mais nobre, né? O seminário, que é um bairro também mais nobre, pelo menos são caros, né? São Paulo, não sei. Mas enfim, as pessoas, ninguém, assim, se eu falar que ninguém respeita, talvez esteja um pouco, mas posso dizer que 90% não respeita. As pessoas, as ciclovias que são criadas, tanto em Pinhais quanto em Curitiba, são para pedestre, não são para ciclista. Não adianta dizer que, isso eu provo, isso eu vou provar, basta deixar uma pessoa ali durante um determinado período, vendo quantas pessoas estão conseguindo andar na ciclovia e quantas transeuntes ali, pessoas a pé, andam nela.
A gente passa todo dia isso, né? Hoje eu saindo do lado do meu trabalho, subo a 7 de setembro, por 2 vezes quase fui não atropelado, porque já tenho um pouquinho de experiência, eu sabia que iriam fazer aquilo. Mas ali na 7 de setembro, um exemplo bem clássico, é uma avenida que ela só desce sentido centro-bairro. Se você pegar, eu te digo que no mínimo 80% das pessoas que tem carro ali, que vão entrar na 7, eles não olham para o lado sentido, por exemplo, eles só olham para o lado de cima, que a pessoa está vindo no sentido centro-bairro. Só que eles esquecem que a ciclovia sobe nos dois sentidos. Então hoje, por 2 vezes, né, até não discutir, né, só falar, mas a senhora está errada, pedir desculpa, por sorte, pessoas educadas, pediram desculpa. Uma delas chegou até e falou, não, senhor me desculpa, eu só prestei atenção para lá, e isso é uma coisa que, não é porque eu estou falando, basta uma pessoa que quiser comprovar isso, ficar ali, pegar uma bicicleta e ir lá e comprovar isso. Lá tem faixas, as faixas são exclusivas para bicicleta, tem desenho no chão, tem as placas escrito exclusivo bicicleta. Ali anda cachorro, anda tudo quanto é coisa, né? Então não tem como. Aí você vai dizer, por favor, ciclovia, aí eu te xingo. Se você for muito extremista, você briga todo dia, você briga umas 3 vezes para ir e 3 para voltar. Então o nosso problema não é só de Pinhais, Curitiba, eu acho que é um problema de cultura. Geral, né? As pessoas parece que não querem, não entendem que as cidades não estão mais comportando o carro. E que a bicicleta ela não é um problema, é uma solução, né? E caindo lá naquela situação lá que vocês falaram de projeção, na verdade. Assim, do meu ponto de vista, me corrija se estiver errado, mas eu acho totalmente errado fazer uma ciclofaixa, na verdade, em 2 sentidos, sentido ao contrário do carro, né? Que é o que acontece lá. Isso é totalmente errado. Na verdade, a legislação já não fala que tanto o pedestre como o ciclista, como o cavalo, como qualquer coisa tem que haver, né, no sentido do fluxo, no mesmo sentido do carro. Aí vão lá os nossos governantes lá, deixa um projeto tramitar, ir para frente e fazer uma coisa inversa. Por exemplo, vamos comprar uma coisa assim, estava fazendo um pedal direto, a gente ia Piraquara direta. Para ir Piraquara até no trilho, a gente ia lá pela ciclofaixa, beleza, tranquilo. Para ir, a gente ia, mas para voltar, a gente mudou o sentido, a gente preferia voltar pela rua ao contrário, porque acontecia nessa mesma situação. Para onde que a pessoa olha, na verdade? Ele vai ali, sim. Ele só desce a rua, ele só olha para cima, ele só vai olhar para cima, ele não esquece de baixo. Uhum. Aí o que acontece? A gente quase batia, várias vezes aconteceu isso. Então assim, o problema é que a cultura do povo já é complicada, e os nossos governantes também não se ajudam, né? Tipo assim, é uma situação bem difícil, né? É uma soma. Na verdade, a cultura não está só no meio a falta, né, dessa cultura da mobilidade, do uso da bicicleta, não está só no povo, no pedestre, está também nas entidades governamentais que desenvolvem que desenvolvem os projetos urbanos. Por exemplo, aí a nossa João Leopoldo Jacomel com a cicloposte. Gente, o que é, né? Isso aí é um exemplo da coisa errada para o mundo inteiro, não é? Aqui em Pinhais foi feito pelo governo estadual, né? Mas como é que fazem, né? Principalmente aqui no trecho central de Pinhais, ali onde passa a rodovia, fica com dificuldade o pedestre, fica com dificuldade o ciclista e também os carros que acessam ali, porque não tá claro o que é. De quem que é quem, na verdade. Onde que cada um tem que andar, porque se o ciclista vai para a ciclovia, está cheio de poste, tem que desviar para a calçada. A calçada é para o pedestre. Se não tem ciclovia, o ciclista tem que andar na via. Anda na via, o motorista está com o carro em cima, porque você está errado, vai andar na ciclovia tem poste, vai na calçada tem pedestre. E aí?
Na verdade, o ciclista é marginalizado por toda a sociedade. A ciclovia, na verdade, é para passeio, né? Ela até tem esse velocidade, na verdade, então, tem uma velocidade, né? 20 por hora, né? Só que então, assim, vamos dizer que hoje ela esteja vazia, aonde que é a maior segurança, na verdade? Seria andar numa ciclovia. Só que assim, nas condições da maioria que tem, você não tem condições de andar 20 por hora. É tipo assim, você não vai andar 20 por hora, entendeu? Tipo, eu que sou peba, se eu for até Piraquara, acho que eu ando mais rápido que isso, entendeu? Não tem como, entendeu? Então vamos pegar, tem um trecho ali do Caponembuia, né, que tem ciclovia, né? É inviável andar ali, né? Ali não tem como. Ali não tem como. Você tem que andar na canaleta. Porque se você andar na rua, os carros estão em cima, tem a fina educativa que mata, né? Porque se é uma fina educativa de você acertar o guidão, você cai e bate a cabeça no meio fio, ou entra por baixo do carro, né? E você tem que andar na canaleta. Na canaleta você tem que saber andar, prestar atenção, porque os ônibus tocam em cima, eles buzinam quando tá em cima, o ligeirinho é silencioso, né? Sim. Então ele só deixa para te alertar em cima. Então até eu tô num grupo do pessoal da Ciclo Iguaçu lá, a gente já tem até desenhou um projetinho daqui até lá no centro, lá, que podia fazer junto à linha férrea, uma ciclovia, né, até como se fosse uma ciclofaixa mesmo, né? Uma ciclovia, um trecho só para bike mesmo, que consegue sair daqui até a rodoviária lá em Curitiba sem... E assim, né, vocês comentaram da ciclovia da Maringá. Já para mim, já é um erro de projeto que existe. Porque assim, eu frequento a Maringá todos os dias, que é o trajeto de levar a Mariana e voltar, que é minha filha. Assim, o que acontece? O que é o erro da ciclovia da Maringá? É os pontos de ônibus. O que acontece com os pontos de ônibus? Eles, na verdade, ele encosta na ciclovia. O ciclista, simplesmente, quem está vindo ou indo, ao mesmo tempo, se chegar no ônibus, vai ter que parar, vai ter que descer da bike e esperar. Na verdade, que já sumiu já, porque ele tem um contorno atrás dos pontos. Sim, só que assim... Só que é inviável você fazer com o contorno também, por causa tem as pessoas, né? Tem o meio fio para você subir. Tem tudo isso. Só que assim, resumindo, é o projeto de governo também errado. Porque assim, o contorno, eu concordo com você, o meio fio tá ruim para as pessoas subir, beleza? Mas se tornaria muito mais prático hoje, né? Porque assim, quantos pontos de ônibus tem na Avenida Maringá onde tem a ciclovia? É que a ciclofaixa tem um exemplo bom que a gente tem na Marechal Floriano, né? Sim. Que é a ciclofaixa no lado esquerdo. Do lado esquerdo. Então ali você atravessou, tem os pontos que você atravessa para pegar a ciclofaixa, né? E é contínuo. E na Marechal Floriano não tem muita conversão ao lado esquerdo. Quando tem, quando o carro precisa virar à esquerda, ela tem que dar a volta na quadra, né? Fazer o contorno, né? Então um dos melhores exemplos bem sucedidos eu acredito que seja a Marechal Floriano. Principalmente lá no Auer, né? É uma ciclovia pequena também, vamos citar de Pinhais, foi da Guilherme Vez, né? Que fez do lado esquerdo. Que é do lado esquerdo. E os carros hoje, a maioria ali hoje se tornaram muito dificultosos para virar para a esquerda porque fecharam bastante os canteiros. Não sei se por esse motivo fechar os canteiros, porque as carretas, por exemplo, já nem conseguem virar mais, né? Não, mas aí também... Tem que fazer o retorno, né? Exatamente, ficou legal. Você consegue manter uma velocidade que você possa, né? Mas para não deixar ele reclamar, é curtinha, né? Sim. É estreita. Mas e falta, né, a gente volta na educação, né? Mesmo aqui na Guilherme Vaz, a própria ciclovia, às vezes a pessoa anda 2, 3, um lado do outro. Na 7 de setembro, em Curitiba, as pessoas andam na contramão, né? Então, falta educação, não sei se é instrução, não sei, mas eu percebo assim que falta pensar no outro. Por exemplo, o motorista, a maioria dos motoristas que tratam, né, o ciclista como alguém que está se locomovendo na rua, que respeita, né, é porque ele é ciclista também. Então você já sabe, por exemplo, nós que pedalamos, quando somos motoristas e tem um ciclista na rua, a gente entende o caboclo. Eu acho que só ia resolver se, por exemplo, fizessem igual na autoescola, fizessem igual naquela empresa de ônibus lá que o motorista fica pedalando e passa, eles fazem um teste com um ônibus passando, raspando nele para ele sentir o que é o ônibus tirando uma fina, né?
Então existe essa competição, né, que principalmente o motorista que não é ciclista, né, ele, na cabeça dele, ele mesmo que tenha espaço para ele e para o ciclista na rua, ele acha que o ciclista não tem que estar ali, né, que ali no lugar do ciclista ele vai jogar o carro praticamente para cima para dizer, ó, você não pode estar aqui, né? E então a gente já percebe a diferença justamente do motorista que não é ciclista e aquele que é ciclista, o que é ciclista ele desvia. Se ele tem um espaço, ele não passa, ele dá um... E principalmente o motorista de ônibus, às vezes, que a gente vê que eles passam abuso, né? Passam perto da gente. Mas melhorou muito, Anderson. Acho que em 2014 eu comecei a usar a bicicleta para ir e vir para o trabalho diariamente. Nas primeiras vezes tive experiências assim, digamos até traumáticas, mas com o passar do tempo dá a impressão que ou nós temos mais ciclistas dirigindo né, nas ruas, ou a consciência está a passos lentos, mas está melhorando. Ou na verdade você começa a criar como o pessoal fala, uma autodefesa, né? É igual no trânsito dirigir um carro, na verdade. Tem pessoas que ele tá vendo, ele não tá vendo, ele tá vendo que um carro vai quase entrar e ele vai tipo se acelerando. E talvez a bicicleta é a mesma coisa, né? Você vai criando essa autodefesa. Você vai ver, você tá vendo aquele carro lá na frente, esse carro vai ele vai te atravessar na tua frente. Você vai segurar, você vai passar esses menos medo na vida. A experiência, você fica na defensiva o tempo todo, né? Vai ficando precavido já, né? Porque tem gente que ele acha, eu tô numa preferencial, cara, numa preferencial dentro de uma cidade, eu vou acelerar o máximo que eu posso. Mas a maioria do pessoal que é prudente, na verdade, não faz isso no trânsito. Até quando a gente vai treinar na BR, alguns pontos ali, os carros entram direto, né? Sim, entram direto. Então, praticamente a gente já olha, não olha nem pro carro mais, olha pra cara do motorista, pra ver se ele te olhou. Se ele não viu você, né? Não vai tocar, porque ali já quer entrar com velocidade alta para poder acessar a via, né? Sim. Então a gente tem que ficar berrando, subiando, ou bem segura, para mesmo. Né? Quando me lembro, eu levo um apito. É de bastante utilidade, porque daí chama a atenção do motorista, né? Mas você vai entrar junto. E a questão do planejamento também, tanto da Pinhais, Curitiba, das outras cidades que a gente vê, dá a impressão que... A impressão não, né? O planejamento é feito para os carros, né? Sim. Não é feito para pedestre, não é feito para... Não, mas para cadeirante, não é feito para ciclista, né? Dá a impressão que esses três atrapalham o trânsito, né? Porque você vai ver uma rotatória nova, alguma coisa, uma rua nova, e assim, faz, né? Mesmo, por exemplo, eu não vou defender político aqui, longe disso, mas por exemplo, entra um prefeito que fala assim, vou diminuir a velocidade em tal trecho, ele dificulta para o carro justamente para incentivar as pessoas a mudarem, né? Só que o pessoal reclama muito, né? Sim. E daí quer que volte, daí ele não acaba nem ganhando a eleição na próxima, porque ele fez tudo isso daí e trocam o caboclo por causa disso, né? Então, mas em Curitiba, com a criação das vias calmas lá, né? Não vou dizer que melhorou 100%, mas dá uma certa segurança saber que o carro não vai chegar e te atropelar de repente. Você consegue sentir quando está vindo o veículo, ele não vai chegar a 80 por hora, chegar a uns 40 no máximo, que é o que é permitido. E daí fica mais fácil de você se desvencilhar lá de um possível acidente, de uma colisão. E outra coisa que eles criaram para incomodar um pouquinho os motoristas é tirar os estacionamento público, né? Então, daí o sujeito pensa duas vezes em vez de ir de carro, né? Porque daí não tem onde estacionar lá, ou tem que deixar no... Com a pandemia a gente sentiu um aumento, que a gente vai trabalhar todo dia de bicicleta, né? Com a pandemia a gente sentiu um aumento forte de ciclistas, né, indo trabalhar pro centro de Curitiba, né, de Pinhais para Curitiba. Né? Assim, faço esse trecho de Curitiba porque quando eu fiz a faculdade, comecei em 2000, eu ia de bicicleta já, lá hoje é UTFPR, né, antigamente era Cefet lá. E era pouquíssimo ciclista que tinha junto. Hoje você vê, tem uma amontoada de ciclistas que vai no mesmo sentido, no mesmo trajeto. Só que muitos, o pessoal vão dizer que está iniciando ainda, né? E não se cuida, né? É fone de ouvido, é segurando o celular e pedalando.
Então o pessoal também não contribui, né? Não colabora. E assim, daí vem a questão do ciclista que não tem o respeito também, porque assim, o ciclista que não é motorista, ele não entende se está vendo um ciclista na contramão, então eu vou pela direita que ele vem pela minha esquerda, né? Não, ele vai para o mesmo lugar. Aí entra o planejamento da prefeitura, né? Então, que nem nos grupos que eu estou, tem alguns grupos de cicloativistas, outros, né? O pessoal discute bastante. A impressão que dá é que quem faz o planejamento não pedala, não anda a pé. Mas isso é certeza. Não tem ninguém, não tem um cadeirante perto, sabe? Porque, assim, a Namboa, que nem a da Maringá, foi feita a ciclofaixa. Podia ter feito uma ciclofaixa de cada lado, uma sempre respeitando a mão da via. Pra quem não tinha nada, aquilo aí tá ótimo. Sim. Né? Porque não tinha nada, andado aqui no meio do buraco que a gente tinha antes, né, da Maringá, né? Então aquilo dali tá ótimo, foi feito alguma coisa, né? Mas mesmo assim, a pessoa que está em sentido contrário, quando tem um carro, o carro só vai olhar para a mão só e vai entrar. Então você tem que ficar esperto, né? É que nós temos que entender o seguinte, que muitas obras públicas são feitas por causa política, de forma política. Não é questão de, não existe um planejamento, não existe um estudo. Não é, agora vai ter eleição, vai ter eleição para, um exemplo, para prefeito. Eu prometo fazer uma ciclovia. O cara ganha, vai fazer ciclovia. Você tem duas mãos, você tem uma, você vai, você vota. Não dá para dizer que não fez. Não fez a ciclovia. Agora, se atende, se não atende, é outro departamento. Ou parece uma lei lá que tem 10% tem que fazer, o cara faz lá, joga um piche em cima lá. Tá pronto. Não, mas é exatamente essa questão. As ciclovias não são planejadas. A impressão que dá é que elas são feitas para... São políticas. São políticas, mas para usar como, não, tem a ciclovia, o ciclista tem que estar na ciclovia, independente da condição da ciclovia. Porque todas elas, eu não conheço nenhuma que seja tão boa de andar quanto a via. Cheia de buracos, cheia de raiz de árvore, um mato avançando, tem poste no meio, tem ponto de ônibus na frente. Buraco. Então elas não são planejadas, Poste. é um refúgio, tipo, sobrou Poste, buraco, tem tudo. Pegou um pouco de asfalto, jogou ali, virou ciclovia aquilo ali, é ali que você tem que andar, independente da condição. Aí nós, que usamos mais mountain bike, a gente consegue atravessar a raiz, consegue pular meio fio, né? Alguns tem. Eu até tirei um XCO ali. Alguns quebra-quadro, na verdade. Ali eu tava ali, eu tenho XCO, né? É quase como se fosse uma trilha. Agora você vê a pessoa com a bicicleta urbana, sofre. E sofre muito, porque não tem um sistema de amortecimento, não tem uma suspensão com pneu fino. Aí, aquele trecho da ciclovia entre a ponte na divisa de Pinhais com Curitiba, aqui na Ayrton Senna, a partir do momento que se transforma em Afonso Camargo, até lá na linha verde, eu queria ver o Greca andar de bicicleta naquela rua. Gente, eu queria muito. Naquela ciclovia, desculpa. Porque não tem condição. Não dá pra chamar ciclovia. Nem de mountain bike. Acho que ali é um XCO daquele bem técnico. Não, foi ali que eu na ciclovia eu já sofri acidente. Aí pergunta, mas por que estava na canaleta e não estava na ciclovia? Vai ver a ciclovia, a condição da ciclovia. Eu concordo que a gente não deve andar na canaleta. Eu ando, não estou incentivando ninguém a andar, mas eu ando na canaleta, porque é mais seguro. Estou falando por mim, estou falando pelos outros. Eu não incentivo ninguém a andar, porque eu já tenho um pouco de experiência e sei andar ali. Eu nunca tive nenhum. Mesmo assim, né, tão um susto às vezes. Não é bem assim o susto. Mas por quê? Porque a ciclovia, eu reitero que falei no início, a ciclovia é feito para pedestre, não é para ciclista. Não tem como andar. Primeiro, onde dá para andar não tem qualidade. Né? O exemplo, o próprio Gebur falou que já caiu, né? E onde poderia andar, por exemplo, citando lá o bairro Seminário, que tem calçada, são calçadas bastante espaçosas nos dois sentidos, as pessoas só andam na ciclovia, parece que tem alguma coisa que atrai. Mas o problema fica em Pinhais mesmo, aqui não é Ayrton aqui que não fica longe também, a mesma situação. Ayrton Senna, a mesma coisa, tem calçada. Então não adianta, enquanto não houver essa conscientização, não é só no motorista de carro. O motorista de carro tem que se conscientizar que é o seguinte: você tem 10 bicicletas na ciclovia, provavelmente
mas 8 talvez pudesse ir de carro em vez de bicicleta. Então não são 8 carros a menos no trânsito, que já está saturado, né? Tá 8 menos poluindo, né? E 8 menos no trânsito, 8 menos poluindo, 8 né? Mas as pessoas não enxergam desse jeito. Né? É o tal do... Tanto é que quando você fala em indústria no Brasil, você fala em indústria de carro, né? Pode ver. Né? A indústria cresceu X%, produção de carro. Né? Então, essa cultura do automóvel, enquanto não houver uma mudança nessa cultura, as coisas não vão melhorar. Agora, também uma coisa, eu fico contente que, por exemplo, lá na empresa que eu trabalho, muitas pessoas hoje pedalam porque viram né, viram eu indo trabalhar de carro e no início até meio que relutaram, tal, e depois foram vendo que vale a pena. Então nós temos já pessoas hoje que estão abrindo a mão do carro e estão pedalando. Então talvez se todos entendessem que a gente pode mudar, né, Gilbert? Que a gente pode mudar a questão do trânsito, a gente pode tornar uma cidade melhor, mas para isso tem que haver essa conscientização do ciclista, do pedestre e do motorista. Né? Que se cada um fizer a sua parte, poxa, você tem calçada, por que andar na ciclovia? Né? Agora, se eu tenho a ciclovia, por que eu vou andar na canaleta do ônibus? Mas não ando porque não tem a ciclovia. Né? Isso aí vai ser sempre um problema de... Não, isso vai ser eterno. Né? Não, eu acredito que vai melhorar, porque o Ademir falando, quando ele ia de carro, até teve um dia em particular, que fui buscar ele no trabalho, nós levamos 1h40 para fazer 13 quilômetros. 1h40. Aí de bicicleta ele faz em 45 minutos. Menos até às vezes. Menos às vezes, conforme... Então, economiza tempo, economiza combustível, polui menos, é um carro mais menos saudável. no trânsito, auxilia na saúde. Então, assim, é só questão das pessoas colocarem isso em prática e ver que o resultado é só positivo, não tem? Né? Igual você falou, né? Eu acho que melhoras vai existir, porque tem que existir, né? Esse é o sonho de todos. Mas hoje até na escola, eu vejo pela Mariana, pela minha filha, que hoje eles estão já incentivando ao esporte, principalmente bicicleta, para se locomover, para poluição, para tudo. Então se partir, vamos fazer das próximas gerações, dos pequenos, se eles conscientizar as crianças, trafegar corretamente, então a tendência é melhorar, entendeu? É a esperança de todos, né? Igual como o ciclismo aumentou muito de uns anos para cá, a tendência tem que melhorar, né? Tem que mudar a conscientização. Vai existir esse problema das pessoas ainda das pessoas resistir contra o ciclista, principalmente, isso vai ter, né? Isso não tem. Tem muitas pessoas que a cultura dele é assim, né? Mas eu acho que essa questão da cultura, eu acho quando se faz um teste para aprovação, para ter uma carteira de motorista, o teste psicológico deveria ser mais exigente e as pessoas deveriam ter mais conhecimento sobre o trânsito, sobre o respeito ao mais fraco, ao indivíduo, ao pedestre e ao ciclista. Sim. Teria que ser muito mais exigente. O cara que não respeita a bicicleta, ele não respeita o semáforo, não respeita o limite velocidade, não respeita nada. A gente, todo dia que a gente vem de bicicleta, eu chego aqui no semáforo da Câmara de Velhos, Ayrton Senna e Avenida Iraí, o semáforo abre para pedestre, Ninguém respeita. Fecha e continua passando carro. Não, ninguém respeita. É pedestre que fica parado, é ciclista, é cadeirante, então ninguém, é a cultura isso é a cultura até do brasileiro, se for ver. Você vai reclamar, acho ruim. E se reclamar, os caras te xingam. Se você não, às vezes você não consegue, às vezes o sinal, e outra coisa, né, o sinal para pedestre ele abre e fecha muito rápido. Então as pessoas avançam o sinal, às vezes tem que esperar 2 vezes o sinal abrir para você poder atravessar. Por quê? Porque as pessoas não respeitam o sinal. Então, infelizmente, eu sou partidário assim, tem que ter
multar. Vai multar, não tem outro jeito. O brasileiro principalmente só tem que sentir no bolso. Só sentindo no bolso para ele criar, tipo, para criar educação, né? E se vamos falar de educação, né? Só nesse sentido, entendeu? Porque de outra forma não tem, né? E fazendo agora eu citei no começo aí que o Bike Pinhais está fazendo 10 anos, né? 10 anos, né? 10 anos. Fazendo um resumo aí dá para resumir mais ou menos o que foi a história desde lá até aqui, o que teve de atividades, além a gente citou algumas, né, que foram alguns passeios. Foi a gente começou a comentar que tinha passeio no domingo, já foi aumentado, né, os novos trajetos. E o que mais que foi sendo criado durante esse tempo aí pelo Bike Pinhais, pela equipe, pelo grupo, né? Na verdade a gente sempre teve nossa queridinha, né, de quarta-feira, né? Que é para incentivar o pessoal os novos a pedalar, né? Aí o de domingo os passeios, né, competição. E também a gente fez bastante, um ponto positivo nosso também, que a gente fez bastante alguns projetos de qualidade, ajudar casas de passagem. A gente uma vez adotou uma casa de passagem aqui no Alto Tarumã. Ajudamos bastante eles também. Tinha um pedal chamado Barriga Cheia, que toda quarta-feira daí a gente se encontrava no Cachorro Quente, no início do pedal a gente juntava os alimentos arrecadados, né? E depois no final parava no Cachorro Quente pra gente encher o barriga também, né? E daí fizemos alguns passeios solidários também para ajudar uma casa de idoso aqui de Pinhais, Merovesópolis. Então, antes da pandemia a gente estava ajudando a PACM também, nos hospitais de ajudar a PACM, né? Essa daí é aquela que cuida das crianças que vêm fazer tratamento infantil. Isso, exatamente. Então, sempre, sem contar, um ajuda o outro, né? O Bike Pinhais aí, a gente sempre tentou se ajudar, no caso, né? O que eu vejo também é o seguinte, que por mais ideias, às vezes, que tem de projetos, tudo, a gente percebe que o poder de compra, né, do dinheiro, ele está caindo muito. Então, às vezes você, vamos fazer como nós fazíamos, 1 quilo de alimento. Né? Então, a gente sente que não há uma adesão muito grande com relação a isso. Por exemplo, às vezes chega lá, tem 30 ciclistas, mas não tem 15 quilos de alimento. Isso eu percebi. Né? Então eu não sei se é porque o poder de compra das pessoas está... E também não é uma crítica, eu acho que o que está acontecendo realmente é isso. Né? A gente está passando um momento muito difícil. As pessoas às vezes até têm a vontade de colaborar, têm vontade de ajudar, mas as coisas estão ficando muito difíceis. Não podendo naquele momento. Então, e a gente, claro, a gente respeita isso. Você não pode obrigar a pessoa a levar o que ela não pode. Mas o que eu sinto realmente é isso, que a pessoa talvez até tivesse vontade de levar lá 1 quilinho de qualquer coisa e tudo, mas não sei se é porque realmente é sobre isso que eu falei, né, que o poder de dinheiro está caindo muito, a inflação está muito alta, né, o momento está ruim, né? É possível, porque geralmente quando se faz algo assim, né, o pessoal se mobiliza bastante. Se mobiliza. Mas já teve caso a gente encher saveiro, já encher carro, né? Mas 2, 3 carros. Nisso, né? Já teve caso a gente encher 2, 3 carros, 3 porta-malas de carro e levar lá para doação, né? Aí, além desse trabalho também, Igor, a gente participou de algumas ações promovidas por colégios, ajudar a puxar alguns passeios, Dia dos Pais, Colégio Adventista. A prefeitura, né, já ajudou. Participamos também no Colégio Estilo, também no passeio de Natal que eles fizeram. A gente foi feito seria uma carreata, uma bicicletada, né? Bicicletada junto com os ônibus? Junto a alguns colégios. A prefeitura, pedalada internacional da natureza, a gente deu apoio para a prefeitura, para o pessoal também. Então a gente sempre foram várias ações que, né, o Bike Pinhais apoiou.
de algumas igrejas, inclusive. Agora, vale lembrar também que entre nós, entre o grupo, a gente também se ajuda, né? Às vezes a pessoa está com dificuldade, já tivemos casos de pessoas ter sido, perder a bicicleta, a gente se reunir e comprar outra, né? Então... Algumas, às vezes acontece vamos supor, aquele incêndio que teve aqui na Vila Esplanada, as pessoas se solidarizam, arrecadam alimentos, roupas, através do grupo do Bike Pinhais. Divulga, né? Existe aquela divulgação ali e a gente acaba... Vale lembrar que eu conheci o Bike Pinhais sendo ajudado também, né? Me lembro dessa ocasião. Foi numa primeira prova que eu me meti a fazer, né? Não conhecia nada de prova e acabei indo com uma bicicletinha bem simples também, né? Assim como... Foi no revezamento, né? Foi um revezamento. No meio do caminho travou não, nas pernas não, foi a bicicleta mesmo. Eu tava indo bem, eu tava até curtindo. Tanto que foi a prova que me incentivou eu não gostava muito de competição até aquele dia, né? Eu fui convidado por um outro amigo lá e resolvi me meter naquela prova lá sem saber nada, né? Então tava indo bem até, tava numa velocidade boa. Só que o problema é que numa descida a bicicleta tava já com a relação meio gasta e travou a corrente no macaquinho lá atrás. Aí, como travou, eu estava descendo na corrida, ele pegou, embolou e quebrou o macaquinho. Aí ele estava no meio da prova, não tinha que ir empurrando a bicicleta até o final. Acho que faltavam uns 30 km ainda, só isso. Só isso. Daí a Rosângela que estava fazendo o revezamento com o Ademir, né? Daí me resgatou lá, ela já tinha trocado com o Ademir, né? Na metade da prova, que era revezamento de dupla, né? E daí ela ofereceu a carona e a gente foi até que dia foi Santa Felicidade, senão eu ia estar empurrando até hoje a bicicleta. Mas você já tinha passado a cananinha já? Não, foi bem antes. Ixi, então tava empurrando, né? Porque só a cananinha você vai gastar 2 dias pra subir, então 1 mês pra subir, né? Empurrando lá. Eu ia me juntar com o pessoal com a girafa lá e tudo mais. Mas o perfil do grupo, assim, desde que a gente começou, é isso. Sempre dá um apoio, incentivo para os outros, né? Seja no pedal ou até alguns problemas que vão surgindo no decorrer. É sempre um apoiando o outro, incentivando também. Até por último agora a gente tem um colega nosso que trabalha na bicicletaria, né? Até na KF Bikes, né? Sim. E se acidentou a semana passada e a gente conseguiu já arrecadar um bom valor já para o tratamento dele, né? Ele ficou inconsciente, está com traqueostotomia, né? Então vai precisar de tratamento de reabilitação, vai perder uma bicicleta, eu acho que ele é mecânico, né? Para ter uma bicicleta de carbono tem que ralar, né? Então praticamente perdeu a bicicleta e agora vai precisar de auxílio no tratamento, né? Então, o principal da bicicleta, se dá para comprar, compra, se não dá, não compra. Já fizemos uma vaquinha, já fizemos agora, saúde. Tá rolando uma rifa para ajudar ele também, né? Então isso a gente vai jogando nos grupos e um vai divulgando para o outro, daqui a pouco você está recebendo de novo, né? Você já passou por 4, 5 grupos e está recebendo de novo já, né? Além desse apoio, né, com ajuda, seja financeira, tudo, ainda tem os grupos de orações, né? Porque independente de tudo, né, cada um tem a sua religião, no grupo a gente não foca nesse assunto, mas sempre tem aquele apoio, estamos rezando, estamos orando, e tem aquele apoio psicológico também. Hoje, na verdade, o psicológico, na verdade, o apoio psicológico ajuda muito, né? Ajuda. Assim, vamos falar hoje da situação, se você for ver até os áudios que o Elcio estava reportando bastante no grupo lá do próprio João, do próprio pai do Vinícius, entendeu? Tipo assim, a situação que aconteceu, da forma que chegou o primeiro áudio e tal, pro psicológico do pai, da mãe que tá na pele, quem é pai aqui sabe dessa situação, entendeu, cara? Teu filho. Então, assim, uma situação, o psicológico deles está muito abalado. Imagina do rapaz do Vinícius que tá no hospital, né? O Vinícius tá tipo assim, ele tá lá. Tá lá.
Ele tá medicado, na verdade, né, cara? Então, assim, talvez não tá tanto na realidade. Mas o pai e a mãe aqui fora estão, né, na realidade. No desespero, né? No desespero. Então, você vê que você falou do apoio, do apoio de psicológico, da oração, indiferente da religião. Sim, cara, respeito da religião qualquer um. A fé, na verdade, o Deus é um só, né? Mas assim, essas energias positivas para a pessoa ajuda muito. Eu pergunto sempre como que o Pia tá, né? Como ele está, e ele manda um áudio e já pede pra, já passa pra galera, né? Sim. E muitas vezes eu respondo com a resposta de algumas pessoas que receberam, né? Obrigado por falar como ele tá, manda força, manda coisa, e eu encaminho pro João, né? Ele fica muito feliz, assim, sabe? Porque o pessoal... As energias positivas, né? A pessoa que está inconsciente, mesmo, quer dizer, mesmo estando lá, que é sedada, né? Ela recebendo as mensagens positivas, assim, ela vai reagindo, sim, né? Vai reagindo. Isso aí os médicos já falavam quando passei por nessa situação aí com a minha mãe também. Vai ser uma situação, isso que aconteceu com o menino ali, mostra o quanto a gente tem que cuidar realmente, né? A questão da segurança, né? Todo cuidado é pouco, né? Parece que você tem que estar muito atento. Eu critico muito as pessoas que eu vejo pedalando com fone de ouvido, sabe? Sem o fone de ouvido já é complicado, né? Porque você tem que estar com os olhos bem abertos, atento, ouvindo, né? Às vezes com o ouvido bem apurado e tal. Imagina você com fone de ouvido, eu vejo pessoas andando, por exemplo, na ciclovia, com aqueles fones, ouvindo música, aqueles troços, o cara nem sabe o que está acontecendo em volta dele, né? Aí você passa cada susto, né? Quase atropela, e o que chama a atenção é que você é sempre errado, né? Eles estão certos, né? Colocar você em risco, estão andando na ciclovia, colocando você em risco, e você que é o errado, né? Então, mas a gente eu acho que nós estamos muito longe ainda de adotar a bicicleta como uma cultura de mobilidade. Falta muito. Se não houver primeiro tem que haver punições até para quem provoca acidente a pé. Não é só o ciclista, não é só o carro, porque ele está falando, até agora estamos só de carro e ciclista. E quantas pessoas a pé, por descuido, por não saber andar na rua, causam acidente? E não causa só acidente de ciclismo, causa acidente de carro também. Então eu acho que punição não é só para isso, porque punição tem que haver para todo mundo que erra, né? Se não mudar esse conceito de punição, achar que o mais fraco sempre está certo, as coisas não vão mudar. Assim, falando de mudar, tem uma situação assim, né? Que o conceito tem que ser para todos, né? Sim. É que nem os caminhoneiros estão batendo, fugindo um pouquinho do foco, os caminhoneiros batendo que em cima do governo, porque o governo exige o toxicológico só para os caminhoneiros. Por que para os outros motoristas não? Se estão exigindo para uma classe, tem que exigir para todos, né? Exatamente. E quantos aí que andam de carro que tá dessa forma, né? Entendeu? Cheio de boleta. Entendeu? Mas... Então, resumindo aí, agora, nas atividades que o Bike Pinhais faz, acho que para a gente ir já encerrando, né? Tem aqui os passeios que começou aí é o mais tradicional, que é os passeios da quarta-feira, né? Por enquanto voltou já, porque deu uma parada por causa da pandemia, né? Voltou como a São Micon e voltou um pouquinho mais forte, né? Então a gente parou novamente, né? Tá respeitando aí para não ter aglomeração. Então a gente vai esperar, acho que acredito, mais umas 2 semanas, abaixar um pouquinho mais pra gente voltar os passeios na quarta, né? No domingo agora a gente já vai voltar com o passeio, né? Porque domingo tem menos gente e tem menos aglomeração, né? Porque a gente vai pra Piraquara e mais estrada de chão, né? Dispersa melhor. Né? Não precisa. Aqui na cidade já é mais montuadinho, né? Então nas quartas-feiras, que são passeios mais curtos, no máximo 12, 15 quilômetros, né? Para iniciante, nos domingos de manhã, que é para aquele que já tem um pouco mais
não digo experiência, mas tem um pouquinho mais de força para aguentar um pouquinho mais, né? Porque é um pedal um pouco maior, às vezes de 40, 50 km. Mais força de vontade, né? E às vezes exige um pouquinho, né? Porque não tem lugar que é simplesinho, é reta, mas tem uns passeiozinhos aí que são puxados também, né? Depois tem os resgates aí, que às vezes é feito que só pensa que aguenta e não aguenta, né? Nossa, e como tem isso? Acontece, né? Mas cada um sabe do seu potencial, né? Do seu potencial. Tem que 50 km, se aguentar, tem que ir mesmo, porque é bacana, mas né? Tem que saber o seu potencial. E daí, além disso, tem ainda os treinos da madrugada, né? A gente sempre tá tendo os treinos de madrugada, né? Sempre. Isso não parou. E participando aqui também a competição também parou, né? Agora que tá voltando também, né? A gente voltou junto, né? Até a primeira etapa do Metropolitano, foi até surpresa, deu mais de 20 atletas do Bike Pinhais. Né? É bastante, né? E agora tem domingo agora tem a primeira etapa da GL Promo, né? Então E atualmente, então, eu comecei a perguntar das provas, agora atualmente tem 3 competições, né? Que na verdade tem... do Alan não voltou, né? Não, ainda não, mas volta no mês de maio. Então esse ano tem o Metropolitano, as estações, né? O GL Promo, né? Tem Copa Ninja, que já teve uma prova também. Né? Daí tem a Copa Sul, que vai começar em maio, né? Também começou umas provas de speed também, tem um rapaz, um colega nosso, ele está incentivando também o esporte agora com a Copa Gavan, né? Que é a parte de speed, que a gente é bem carente, né? Eu acho que eu vou começar no speed, porque pelo que eu comecei a estudar um pouquinho, quem mountain bike é só para chassi de grilo, né? A gente é mais gordinho aí, não... É melhor fazer um... Então, ele já fez uma prova em Bocaiúva esse ano aí, então foi uma pena que coincidiu bem no dia do Metropolitano, então, mas deu lá seus 100 atletas, né? Vai ter novamente agora no final do mês de março. E também a gente está com uma expectativa boa também no Metropolitano em Morretes, né? Que sempre bate recorde de inscritos, né? Tanto do grupo como da competição, né? Então tem um calendário gigante aí, né? Maravilha. Então é isso, agradeço aí a participação de vocês. Se tem mais alguma colocação aí, Eder? Ou vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem falar alguma coisa? Falar a data certa para nós fazer a comemoração dos 10 anos aí, quando que vai ser? Sabe que isso é uma coisa que seria interessante, né? Já é uma coisa bacana, né? Organizar, já começar desde assim, não, guardar dinheiro, deixar né? você fazer o convite pro pessoal aí, né? Vocês aí, são os fundadores do grupo. Então, na verdade a gente depende da pandemia, né? Depende só muito, que vamos torcer que essa pandemia assim... Então, acho que em junho então em junho e julho já... Porque o aniversário do Bike Pinhais é junho, né? Qual que é o dia exato que foi? Dia 12. 12 de junho de 2012. De 2012. 12 de junho. Anderson. É dia do... Eu só queria colocar uma coisa que para nós do Bike Pinhais é interessante. A gente já teve crianças que começaram o João Lucas, que você citou aqui antes da gente começar a gravar, que começou no Bike Pinhais e se tornou um atleta de elite, né? Elite. Ele começou pedalando no Bike Pinhais. E também outra pessoa que a gente sente muito orgulho de falar, da Dona Maria, que depois dos 65 anos comprou uma bicicleta e foi passear conosco. Então são casos assim que eu acho que tem sempre que estar lembrando, porque o incentivo da pedalada da bicicleta, né? Não, tem gente que fumava, deixou de fumar para poder render mais os pedais. E também o Bike Pinhais, ele abriu um leque para que eles formassem outros grupos, né? Se você olhar muitos grupos, e são então isso que eu ia comentar no começo, o Bike Pinhais então foi vocês falaram, foi o primeiro no Pinhais, e ele teve umas derivações. Isso, se tornou o berçário de vários outros grupos. De vários outros grupos, que a maioria dos grupos que tem Pinhais, quem formou saiu do Bike Pinhais. Não só em Pinhais, né? Em Quatro Barras também. Vamos citar. Quatro Barras é o pedal leste,
Isso. Tem o... Tem o Antônio lá, o Antônio Cruz, até porque ele morava lá em Quatro Barras. Agora em Quatro Barras, agora tem, até eu faço parte do grupo lá do Strava Bike. E também que lá também vai surgindo, né? Também Daí esses outros grupos já vão tendo outras derivações. Exatamente, vai derivando, né? Que nem o Pedal Leste foi o maior grupo, o primeiro grupo de Quatro Barras, né? O Antônio lá, e certo tempo formou outro grupo e vai formando as afinidades ali, vai sendo os grupos. Eu acho que independente do mas grupo... o Bike Pinhais foi o pioneiro mesmo aqui Na região. na região. É isso aí, pessoal. Na verdade, através do meu primo André e da Flávia, vamos falar assim, que eu conheci o Bike Pinhais, né? Foi através deles, né? E através disso eu tive bastante, eu considero hoje, muitas amizades hoje que eu tenho em Pinhais, na verdade, foi surgido do Bike Pinhais, entendeu? Porque assim, sempre faz 12 anos, praticamente 12 anos que eu estou em Pinhais, mas eu era bem carente de amigos aqui, entendeu? Vamos considerar assim, entendeu? Porque assim, eu vim do interior, poucas pessoas conheci, poucas pessoas sabem como é que é a cidade grande, né? O teu próprio vizinho, eu tenho um vizinho hoje que não fala nem bom dia nem boa tarde pra mim, né? É normal isso aqui, né? Então assim, às vezes eu tenho mais convivência com uma pessoa que eu pedalo no dia a dia do que ali, entendeu? E assim, que desde já aqui também fica um agradecimento também das pessoas que sempre me incentivaram, entendeu? Tipo, vamos dizer, relatar uma coisa bem rápida. O pedal do Guaraqueçaba, assim, é um pedal que... Sim, metade do Guaraqueçaba para comer uma coxinha, na verdade, como se diz a Rosângela, vamos lá com a Flávia comer uma coxinha lá, que é bom lá. Sim, pode ser boa a coxinha, cara, mas que é sofrido para chegar até nessa coxinha e voltar para trás é muito difícil, né? Assim, esse foi um desafio, assim, para mim, bem grande, assim, bem sofrida. E o outro desafio também foi que eu fiz a volta também, foi... tipo, sentido Piraquara, BR-100 contorno, BR-116 e volta pela 277. Esse pedal, o Rivor tá de prova o tanto que eu sofri, né? E neguei ajuda, talvez na verdade neguei ajuda não, eu queria chegar no objetivo de passar dos 3 dígitos, né? Rosângela e o Ademir tava voltando da prova de morrer, se ofereceram carona, falei, não, vamos que eu vou conseguir, entendeu? Mas assim... é aí que mora o incentivo das pessoas, entendeu? Do ciclismo, né? Tipo assim, tem muitas pessoas que falam assim, né? Eu só vou treinar para competir e tal, não vou dar muita importância, mas acho que o foco nosso aqui hoje, estamos falando aqui, todos é um se ajudar o outro, né, velho? E superação, né? Superação é a parte, entendeu? Sem isso você não tem nada, né? Se você não pôr na tua cabeça que você tem que está sempre superando, né? Outro dia eu estava comentando sobre a questão de prova, né? Eu perguntava, mas como que se faz na prova? Você tem que pôr na tua cabeça que você não está bem, que você está mal. Isso tem que estar melhorando na prova. Você não acha que você está lá na frente, que você está na frente do fulano, do ciclano, que você está andando bem. Põe na cabeça que você não está andando bem, que você está tendo que melhorar. Se não está bem, vai. Porque se você começa a achar que está indo na frente, que não sei o que, entra naquela zona de conforto, quando você vê, você está ficando para trás. Só cai aí, né? E aquele negócio, né? Você sabe quando está bem, quando você está passando os outros. Quando alguém está te passando, senão você está mal, né? Sim, tem que melhorar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Então, obrigado aí mais uma vez pela presença, Nós que participação aí. agradecemos, Né? E Agradeço a obviamente oportunidade. que mais pra frente aí a gente pode chamar vocês de novo aí para falar especificamente de um assunto. Hoje era mais pra gente... a gente conversou de uma forma geral de várias coisas, né? Mas isso porque o Bike Pinhais está envolvido em todas essas coisas, né? Mas de repente se a gente quiser falar só sobre mobilidade, ou só sobre competição, ou só sobre um outro assunto aí que seja também um eixo que o Bike Pinhais participa, né? A gente chama vocês de novo aí para participar de mais um episódio aí. Né? Assunto não vai faltar. Tem história, né? De ciclismo não falta nunca. Até para contar algumas histórias de ciclismo que deve ter bastante por aí, né? Sabe o caminho da fé. Exatamente. Né? Tem vários trajetos aí que são históricos aí, né? Então, Elcio, obrigado pela colaboração. Rosângela, obrigado pela colaboração. Obrigada. Ademir também. Obrigado. E pessoal, reforçando, não deixe de deixar o seu like lá, inscrever no nosso canal, ativar o sininho.
e Ademir nos Anjos estão convidados para se inscrever lá no nosso canal, que precisamos contar com bastante apoio para Com conseguir certeza. mais entrevistas para o pessoal aí. Não só se inscrever, como divulgar também, né? Isso. Vamos arrumar aí, através do Bike Pinhais, vários inscritos aí, porque nós estamos com um recorde já de 15 inscritos aí. Só precisa chegar em 1000 para começar a ser monetizado aí, tá? Então, contamos com a ajuda de vocês aí do Bike Pinhais. A gente vai... O nosso foco aqui, apesar de a gente estar aqui, eu estou trajado de gaúcho, né? Que é mais uma... para diferenciar um pouquinho esse podcast, a gente está trajado de gaúcho, né? A gente fala sobre a cultura gaúcha, que é uma das curiosidades minhas, né? Mas a gente tem outros 3 focos, que uma delas é o ciclismo, que é uma coisa que eu e o Éder gostamos também, né? Além da educação, que daqui a uns tempos a gente vai arrumar alguém aqui, vamos começar a conversar sobre educação, e um pouco de religião também, né? Que são os 4 focos aí que a gente gosta de conversar. Então é isso. Agradeço aí mais uma vez a participação de todos e até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal!